Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos sempre colocando aqui no ar o comentário da lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso diferencial nesse canal é que nós sempre gravamos todas as nossas lições em 10 tópicos que podem te ajudar. E como diz o nosso canal, Escola Bíblica Complementar, pode complementarizar o seu estudo e a sua aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade de se inscrever, deixar aí o seu like, que é importante para o canal, e também compartilhar e com as pessoas que você deseja que receba, então, uma porção da Palavra de Deus. Também deixe o seu comentário aí nos vídeos, tem o local onde você pode deixar o seu comentário. Eu peço de antemão desculpa aos irmãos, eu estou há vários dias com a minha garganta bastante prejudicada e hoje foi o nosso culto de doutrina. Nós tivemos que pregar e falamos mais de 1 hora. Mas estamos aqui com o nosso compromisso responsável de transmitir o conteúdo da lição. Muito bem, queridos, nós vamos estudar a lição de hoje, é a lição número 8, para 25 de agosto de 2024. O título da lição, A Resistência de Mardoqueu. Esse é o título e nós vamos ter que trilhar em cima desse título, que é a manchete da aula, né? Então, a resistência de Mardoqueu, nós vamos tentar descobrir em que reside essa resistência, qual a importância, enfim. O texto áureo nos diz assim: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Ester, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática nos diz: como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ester, capítulo 2, versículos 21 a 23, e depois o capítulo 3, versículos de 1 a 6, que passaremos a ler. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ester, capítulo 3, versículos de 1 a 6, nos diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Muito bem, meus amados irmãos. A nossa lição, ela dispõe aqui de uma introdução que vai dar
claro, uma visão geral sobre a lição. O comentarista no tópico 1 vai tratar sobre Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. O tópico número 2 vai tratar sobre Amã é exaltado pelo rei. Terceiro lugar, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. E, por fim, então, aí uma conclusão. Nós lemos esta lição e retiramos, então, irmãos, 10 tópicos que passaremos a fornecê-los a vocês. Todos esses tópicos, meus irmãos, nós procuramos fornecê-los baseado no título da lição. O título é A Resistência de Mardoqueu. Então, todo o nosso comentário tem que girar, claro, ao redor desse título aqui. E o meu primeiro tópico que eu coloquei, são tópicos complementares, eu coloquei aqui. Uma resistência baseada em suas convicções. Quando nós falamos de convicção, irmãos, é aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos fé, o nosso credo, né? O nosso posicionamento firme, os nossos princípios. Então, essa resistência de Mardoqueu é baseada em suas convicções. Quando a gente vê a postura de Mardoqueu sem se dobrar, dia após dia, o risco que ele está correndo e tudo mais, só faz isso, irmãos, quem tem convicção. No nosso caso, a gente fala em crer, a gente fala em ter fé, em ter confiança no nosso Deus. A verdade que a prática vai dizer assim: como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. O que o comentarista está dizendo nessa verdade prática é que a nossa carreira de cristão, ela está sempre sujeita a conflitos, a grandes desafios, né? E há momentos, eu me lembro que eu vi um filme uma vez, e era um filme em que aquele senhor era juiz, e ele estava perseguindo uma máfia, estava investigando uma máfia, fazendo julgamentos em relação a essa máfia, e claro, ele percebeu que seria morto, né? Você vai enfrentar, né, um grupo mafioso de homens poderosos, é coisa muito difícil. E eu lembro que ele, assim, na cabeceira da cama, colocando o seu filhinho para dormir, ele disse assim: meu filho, olhe, há momentos na vida de um homem que ele tem que correr riscos, mas é assim que um homem se define. Então aquilo foi tudo que prestou naquele filme, né? Mas essa frase eu nunca esqueci. Há momentos na vida de um homem que ele tem que correr riscos, mas é assim que um homem se define. Um homem que não tem a capacidade de correr risco, que não tem coragem de enfrentar o perigo, que tem medo de morrer, que tem medo de ser preso, que tem medo de ser processado, olha, irmãos, esse homem não pode enfrentar grandes desafios e conquistar grandes vitórias, né? As grandes vitórias são para aqueles que são destemidos, para aqueles que têm convicção, para aqueles que acreditam na causa que eles defendem. O terceiro tópico, subtópico 1, nós vamos ver aqui também uma observação que diz assim: de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida, ele não merecia, ou conflitava, entrava em conflito com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Eu acredito que aquele prostrar-se diante de Amã, para Mardoqueu, feria os seus princípios religiosos, e ele tinha fortes convicções. Ele acreditava naquilo que ele defendia. É o nosso primeiro ponto. Então, a resistência de Mardoqueu. Primeiro, uma resistência baseada em suas convicções. Segundo lugar, que acompanha essa convicção, uma resistência fundada em sua coragem. Quem lê a história ali no livro de Esté, de Mardoqueu, tudo mais, nós vamos ver que Mardoqueu, sem dúvida nenhuma, era um homem de muita coragem. O textual ele vai dizer assim: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu:
por que traspassas o mandado do rei? Ora, irmãos, não está se prostrando diante de Amã, não era só uma provocação para Amã, mas também refletia uma desobediência a uma ordem dada pelo monarca, pelo rei, e é o rei do maior império da terra na época, né? Nós estamos falando aqui de Assuero, o rei da Pérsia, né? Então, para desafiar aquele que era, vamos dizer, o primeiro-ministro do rei Assuero, um homem conceituadíssimo perante o rei Assuero, e desafiar o mandado do rei, não é? Era preciso ter muita coragem. Com uma observação, né, irmãos? A Bíblia nos ensina a nós sermos sujeitos às autoridades, a nós obedecermos às autoridades, mas desde que isso não fira nossa convicção, o nosso credo, os nossos princípios. Então, nós vamos ver aqui que Mardoqueu, ele resiste, e essa sua resistência está fundada em sua coragem. Vamos ver aqui o terceiro tópico e o subtópico 2. Vamos ver que tem aqui uma observação também interessante. Aqui nos diz, terceiro tópico, subtópico 2, diz assim: o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu, depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes, porque não cumpria a ordem de Assuero. Veja a coragem. Sua única resposta foi que ele era judeu. Né? Então ele disse: eu sou judeu, não vou me prostrar. No capítulo 3 e o versículo 2 da nossa leitura do livro de Esté diz assim: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam. Nós podemos dizer, a maioria se dobrava perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Uma palavra de Deus: você não está para seguir a maioria. Você não está para fazer o que todo mundo faz. Você não é todo mundo. E quem está com Deus, quem está com a palavra de Deus, já está com a maioria. Então a gente não segue a maioria das pessoas. Todo mundo está fazendo, todo mundo está se prostrando, todo mundo está se inclinando, todo mundo está fazendo. Todo mundo é todo mundo, você não é todo mundo, você é um servo do Deus Altíssimo. Essa resistência de Mardoqueu, em segundo lugar, está fundada em sua coragem. Deus não trabalha com covardes. Não é? A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da peleja ou no dia da batalha, a tua força será pequena. Então, coragem é um atributo que todo servo de Deus tem que ter. Terceiro lugar, irmãos, eu notei aqui uma resistência por sua personalidade. Quem é Mardoqueu? Aqui eu não estou falando da sua convicção, não estou falando aqui da sua coragem unicamente, mas quem é essa personalidade, esse indivíduo Mardoqueu? No plano de aula daqui da lição do mestre, na seção de motivação, veja só, vai dizer assim: Mardoqueu é um personagem que revela determinação, resiliência e coragem. Tudo isso vinha de sua fé em Deus. Era aquele que fazia o certo, independentemente das opiniões alheias. Em nossa vida cristã, somos desafiados a ser determinados, resilientes e corajosos para perseverar em nossa fé. Bom, o que eu quero destacar aqui é que ele fazia o correto, independentemente das opiniões alheias. O nome disso é personalidade. Eu não posso ser, você não pode ser um Maria vai com as outras. Existem pessoas que não têm personalidade. Elas seguem a cabeça dos outros, né? Então, o que os outros estiverem pensando, fazendo, concluindo, ele diz: é isso mesmo, eu estou com vocês e tudo mais. Mas você precisa ter personalidade, né? Que é um conjunto de coisas na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um servo de Deus e na vida de uma serva de Deus, né? Aqui nós
trazemos à tona o caráter de Mardoqueu. Então, Mardoqueu, mesmo a maioria fazendo, mas ele tem personalidade. Então, essa sua resistência deriva da sua personalidade. Não é? Minha esposa, às vezes, conversa comigo sobre algumas coisas e de algumas pessoas, e ela diz assim, olha, tudo é uma questão de caráter. Muitas vezes não é que falta ensino, não é que a pessoa não tenha conhecimento, não é que a pessoa não tenha sido aconselhada, é que falta nela um caráter cristão. Sem ter esse caráter cristão, você pode ensinar, pode ter conhecimento, pode ter tudo, mas você nunca vai fazer a coisa que é certa. Mas se tem personalidade, e uma personalidade cristã, como Mardoqueu, independentemente de qualquer coisa, ele tem o seu comportamento. Ele é Mardoqueu, o judeu. Quarto ponto, eu coloquei aqui, uma resistência perseverante ou permanente. Não é? Essa resistência não é por alguns minutos. Essa resistência não é enquanto lhe é conveniente. Essa resistência é enquanto Mardoqueu viver. Mardoqueu, se ele cede, ele está se anulando. Não é? Se ele se afrouxa, ele está desconstruindo tudo aquilo que ele é. Então nós vamos ver aqui no versículos 3, 4 e 5 do capítulo 3, que diz assim, veja só, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que traspassas o mandado do rei? Ora, eles se prostravam, e tem gente que é assim, irmãos, eles estão fazendo a coisa errada e não se conformam que você faça a coisa certa. Eles querem que você vá fazer errado com eles também, porque o fato de você fazer certo incomoda eles. Então, eles estão questionando aqui, né? Disseram a Mardoqueu, por que traspassas o mandado do rei? Olha, tem uma ordem do rei. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia. Quer dizer, irmãos, que todo dia eles falavam a mesma coisa e Mardoqueu perseverando na sua resistência. Né? Então, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Ah, Mardoqueu, então você não vai se dobrar não? Nós vamos contar a Amã, que aqui a gente quer ver se você persevera mesmo. A gente quer ver se você tem coragem. A gente quer ver se você tem convicção. A gente quer ver se você tem personalidade mesmo. Irmãos, não adiantou nada. Ele continuou na sua posição sem se prostrar diante de Amã. A isso nós denominamos uma resistência perseverante. Perseverança, irmãos, é algo fundamental na vida do servo de Deus. Né? É muito ruim uma pessoa que de manhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra, de madrugada é outra. No tempo do verão ele é uma coisa, no tempo do inverno ele é outra. Quando tinha horário de verão, no tempo de horário de verão ele era uma coisa, no horário normal era outra. Quando ele está com tudo bem na sua vida, ele é uma pessoa. Quando as coisas vão dando errado, ele muda. Quando ele tem saúde, ele é uma coisa. Quando ele está doente, ele é outra. E tem essa oscilação o tempo inteiro. Coisa boa na vida do servo é a perseverança. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ore a Deus, oremos a Deus, pedindo a Deus perseverança. Essa resistência de Naamã não é uma resistência dependendo da situação. Ah, não, mas quando Amã passar por aqui com a cara feia, quando disserem Amã, eu vou me prostrar, porque senão eu vou perder a minha vida, ou coisa desse tipo. Não, ele perseverou, e isto é muito importante. Quinto lugar, uma resistência espiritual. No nosso plano de aula da introdução, estuda da lição de mestre. Nos diz assim, Mardoqueu experimentou isso, mas ele resistiu. Da mesma forma, somos instados pela Bíblia a resistir diante de todo contexto inóspito, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, versículos de 11 a 16 e Romanos 13, 12. Uma resistência
espiritual. O que está em jogo aqui, irmãos, não é carnal, não é físico, não é material. O que está em jogo aqui é algo espiritual. Mardoqueu, como um homem espiritual, como um servo de Deus, ele sabe que acima de toda política, acima de todo cargo de Amã, existe aí um princípio espiritual. Sexta-feira passada e hoje eu ministrei aquela palavra, né? Não jogueis aos cães, né, as vossas pérolas, e não deiteis aos porcos as vossas coisas santas. Não é? E isso fala das coisas boas que nós temos da parte de Deus, que nós não podemos jogar para pessoas que não valorizam. Né? As pessoas que não valorizam o Evangelho, não valorizam a morte do Senhor Jesus, não valorizam a Bíblia Sagrada, são como porcos e como cães. Né? O que é que o porco faz? Se você se amarrar no focinho de uma porca, uma pérola, uma peça de ouro, ela vai enfiar aquilo na lama, porque ela não tem discernimento de que aquilo tem valor. Então, eu expliquei para a igreja, eu falei, olha, irmãos, esses porcos e cães simbolizam as pessoas que estão cegas pelo diabo, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas do mundo estão nas trevas, eles não estão na luz, porque eles não seguem a Jesus. Estão em trevas, são servos do diabo, escravos do pecado, né? Estão com os seus entendimentos nublados. Né? Então, eles não conseguem entender um mundo que é espiritual. Por isso que Paulo ele disse assim, olha, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, essa resistência de Mardoqueu não é um capricho, não é um orgulho. Ah, vocês vão se dobrar, mas eu não me dobro, eu sou Mardoqueu. Por trás disso, irmãos, há uma luta espiritual. É tanto que quando ele não se dobra, qual é a reação de Amã? A reação de Amã é extinguir não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu, né? Todo o povo hebreu e etc. Todo o povo de Israel. Então, meus queridos, havia um fundo espiritual, porque a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Quantos ao longo da história não tentaram extinguir Israel, mas nunca conseguem, porque Israel é uma nação escolhida pelo Senhor. São descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus tem aliança com esses ícones de Deus, como diz o pastor Gesiel Gomes, né? Os 3 ícones de Deus, né? Abraão, Isaque e Jacó. Então, uma resistência espiritual. Paulo escrevendo aos Efésios, né, capítulo 6 e versículo 12, se não me foge a memória, diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Haja vista, irmãos, que quando Mardoqueu descobre que Amã quer destruir todo o povo judeu, ele recorre à rainha, e a rainha, entendendo a situação que era bastante crítica, ela propõe o quê? Uma articulação política? Não, ela propõe que eles entrem em oração e jejum por 3 dias, porque ela vai falar com o rei. E é perigoso, mas não há nada que o jejum e a oração não resolva. Muito bem, então, uma resistência espiritual. 6º lugar, eu anotei aqui, uma resistência penosa. Ora, irmãos, essa resistência de Mardoqueu em não se dobrar perante os caprichos de Amã, em não se prostrar como que numa veneração espiritual a Amã, isso vai lhe custar caro. Eu tenho ensinado muito na igreja e tenho dito como é difícil você ser justo, não é? Você trabalhar com a verdade. Olha, irmão, você quer sofrer, trabalhe com a verdade e trabalhe com a justiça. Principalmente em um mundo, não vou nem colocar o Brasil que está uma bagunça, né? Mas vamos falar no mundo inteiro, onde nós vemos os valores invertidos, onde nós vemos que aquilo que era certo se tornou errado, aquilo que é errado agora se tornou certo, a impunidade. Parece que nós vivemos em um mundo onde o crime compensa,
porque quem é penalizado é o cidadão, mas o bandido muitas vezes fica rindo na porta da delegacia, zombando do delegado, zombando da lei, pisoteando as leis, porque não são cumpridas, né? Às vezes quem vai denunciar, eu ouvi de um irmão que disse que alguém foi fazer uma denúncia na delegacia, quando foi fazer já encontrou com o bandido saindo da delegacia, porque é isto mesmo, né? Parece que o apoio é a que se faça as coisas erradas. Então, quando você trabalha com justiça, com verdade, com balança justa, com peso justo, sem parcialidades, meu querido, essa resistência é penosa. Se prepare para sofrer, para ser discriminado. Mas tem uma boa notícia. O final é de vitória, porque Deus está com a verdade, Deus está com a justiça. Então, uma resistência penosa, porque Mardoqueu sofre pelo fato de permanecer nessa sua posição. Nós aprendemos aqui que essa resistência dele foi uma resistência permanente. Ele persevera, independentemente de qualquer coisa. Sétimo ponto, nós colocamos aqui uma resistência recompensada. Aqui é para você dar glória a Deus, você exaltar o nome do Senhor. Uma resistência recompensada. Eu posso dizer aqui, valeu a pena, Mardoqueu, você permanecer firme. Valeu a pena você ter coragem. Valeu a pena você primar pela sua personalidade. Valeu a pena você primar pelas suas convicções. Primeiro tópico e subtópico 3 vai dizer assim: o ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Sublinhe isso aí da lição, tá, irmão? Ficou registrado. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Eu não sei se essa referência é de Hebreus 4,13, mas há uma referência que eu não estou agora de cabeça, mas diz assim: Deus não é injusto para se esquecer da obra que os seus servos prestam, né? Então, meus queridos, isso aqui é muito importante, né? Uma resistência recompensada. Qual foi o fim de Mardoqueu? Nós sabemos que enquanto Amã estava preparando a forca para matar Mardoqueu, naquela noite o rei perdeu o sono. Olha Deus entrando no processo, irmãos. E o que é que o rei manda fazer? O rei diz assim: tragam as crônicas e leiam para mim aí, para eu ver um pouco da história do nosso povo, dos acontecimentos, do jornal anual, mensal, semanal. Leia aí para mim. E eu creio que um escriba, né, ali foi lendo para ele, até que chegou onde estava escrito que Mardoqueu, ele interceptou, vamos dizer assim, aquela trama, aquela busca, né, dos servos do rei em matar o rei. Então estava havendo ali um golpe, né, daqueles dois servos do rei que estavam maquinando uma forma de matar o rei. E quem estava próximo que viu essa maquinação? Mardoqueu. Mardoqueu conta para Esté, Esté conta para o rei manda averiguar e termina executando aqueles dois servos do rei. E quando estão lendo aquela história, o rei pergunta: peraí, e o que foi feito a esse moço aí? O que foi feito a Mardoqueu? E alguém disse: nada. Meus irmãos, nós temos que estar prontos para isso. Prontos, primeiro, para você não ver sua recompensa agora. Muitas vezes você faz um trabalho sério, um trabalho organizado, um trabalho louvável e ninguém diz nada, né? Mas está registrado nos registros de Deus. E muitas vezes o que é que acontece para piorar? Outro que não fez nada é que é honrado. E isso muitas vezes aflige ao servo de Deus. Mas, irmãos, importante é o que consta nas cadernetas de Deus. Está lá registrado. E
Quem direciona o rei, o escriba, a ler essa história de Mardoqueu? É Deus que está no processo. A forca está lá para enforcar Mardoqueu. E o rei aqui está tomando conhecimento de que Mardoqueu livrou o rei da morte. Então, quando o rei toma conhecimento desse fato, não é? Manda alguém olhar quem é que está no pátio, para chamar era qualquer um. Quem está lá no pátio? O grande inimigo Amã. E o rei chama e diz assim: Amã, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que se fará ao homem a quem o rei quer honrar? Ele pensou, só pode ser eu. Aí ele falou, não, olha, que se coloque nesse homem a veste real, a coroa do rei, e monte esse homem em um cavalo, e saia puxando ele pela rédea na cidade, gritando, assim se fará ao homem a quem o rei quer honrar. O rei diz, pronto, faça isso, pega o cavalo, pega a veste, pega a coroa, pega tudo, coloque no judeu Mardoqueu. E deu uma volta na cidade aí bradando, irmãos, que humilhação para Amã, que reversão de situação. E, meus queridos, a partir daí, os irmãos já conhecem a história, Amã só foi caindo e Mardoqueu subindo. Porque Deus é justo. Deus é justo. A justiça dos homens é corrompida, muitas vezes é comprada, é vendida, é barganhada, mas a justiça de Deus não é feita assim. Nosso Deus é conhecido como o justo juiz. Muito bem. Em oitavo lugar, eu coloquei aqui uma resistência exemplar. No plano de aula, na conclusão, nós vamos ver assim, e na aplicação, né? Vai estar escrito assim: Mardoqueu não se curvou diante de Amã, que exigia poder, prestígio e posição. Da mesma forma, devemos prestar adoração somente a Deus e jamais nos curvar ou nos curvarmos a qualquer ideia, pensamento ou ideologia que se rebele contra o Deus dos céus e, eu acrescento, contra a sua palavra. Então, irmãos, eu coloquei aqui, claro que é a aplicação da aula, né? Uma resistência exemplar, porque nós temos que aprender com Mardoqueu. Eu preciso aprender com Mardoqueu como exemplo de que eu preciso resistir pelas minhas convicções, eu preciso resistir pela minha coragem, eu preciso resistir por possuir uma personalidade cristã, eu preciso resistir permanentemente, perseverante até o fim, eu preciso resistir por uma convicção espiritual, sabendo que as coisas de Deus funcionam num mundo espiritual, numa mentalidade espiritual. Eu preciso resistir, mesmo sabendo que isso vai me gerar um custo e muitas vezes uma caminhada penosa. Eu preciso resistir, sabendo que haverá uma recompensa. Muito bem. E como Mardoqueu, resistir, sabendo que isso produzirá exemplo para outras pessoas. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o nosso nono tópico. Uma resistência alicerçada em princípios sólidos. Eu costumo dizer que nós não somos abençoados porque pedimos para ser abençoados ou porque pedimos que alguém ore por nós para sermos abençoados ou porque alguém ora por nós para sermos abençoados. Tudo isso é importante. Mas eu digo sempre que nós somos abençoados porque nós vivemos princípios da palavra. E quando você vive o princípio da palavra, você automaticamente já gera a bênção na sua vida. Então, meus queridos, por exemplo, Jesus falou: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A que coisas Jesus estava se referindo? As coisas que a gente realmente necessita. Então, o crente não vive correndo atrás de bênção, mas quando ele vive o princípio, a bênção vai alcançá-la. Então, Mardoqueu, ele vive princípios sólidos, ele não é abençoado porque acompanha uma onda, porque alguém está dizendo que em tal lugar vai ter a bênção ou coisa desse tipo. Ele tem uma personalidade,
ele vive o princípio da palavra e as bênçãos vão acompanhando, como a gente vê o desfecho na vida de Mardoqueu. Então, nós vamos ver que na nossa verdade prática está dizendo como cristãos somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus, que são os princípios da palavra, né? O terceiro tópico, o subtópico primeiro, vai também nos dar uma mensagem muito interessante que diz assim: de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Isso é princípio e convicção, como nós falamos no primeiro tópico. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Então, uma resistência alicerçada em princípios sólidos. Muito bem. Em 10º lugar, uma resistência à vaidade. Aqui é impressionante, irmãos. A vaidade é a arma favorita do diabo. E nós vemos que o nosso personagem, Mardoqueu, ele é imune a isso. Mardoqueu vive 2 momentos muito interessantes. O primeiro é quando ele faz a denúncia. Ele diz a Ester que aqueles 2 servos estão tramando matar o rei, estão planejando um atentado. E Mardoqueu conta para Ester, Ester conta para o rei. E claro, irmãos, como qualquer ser humano, ele aguarda receber uma recompensa por isso. Qual foi a recompensa? Nenhuma. Ele foi esquecido. Muito pelo contrário, quem ele está vendo ser promovido é o homem que é inimigo dos judeus. E outro ponto que eu acho ainda mais determinante é quando, o rei descobre que ele foi quem fez esta defesa do rei e tudo mais, quando são lidas as crônicas para o rei, e que o rei manda que Amã preste essa honra a Mardoqueu, que pegue na rédea do cavalo e vá conduzindo Mardoqueu por toda a cidade e dizendo: assim se fará ao homem a quem o rei quer honrar. E, meus queridos, quando termina o desfile, Mardoqueu está ali vestido com as vestes reais, coroa na cabeça e tudo mais. Eu creio que ele tira tudo isso e volta para a porta do palácio. Como disse um pregador aqui esses dias, no nosso estado, ele falou assim, que difícil não é subir no cavalo, difícil é depois descer do cavalo, né? Então ele desce do cavalo com toda tranquilidade, porque ele é alguém que resiste à vaidade, resiste ao simples bem-estar pessoal. Tópico 2 e subtópicos 2 e 3, lendo bem rápido, diz aqui: o texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou, olhando para a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, versículos 2 a 17. E o subtópico 3 diz: quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Esté levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Meus amados irmãos, que Deus nos faça como Mardoqueu, resistentes à vaidade. Meus queridos irmãos, assim que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações
e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.